Em 2011, a feira de música NAMM convidou uns músicos para se apresentar, como eles costumam fazer. Esse grupo seria composto pelo baterista Marco Miniman, o baixista Brian Beller e o guitarrista Greg Howe. Imagina a sonzeira que ia ter saído desse trio aí. Pois é, eu digo imagina porque acabou não acontecendo. O Greg Howe teve que desmarcar de última hora o rolê. E aí convidaram para substituir ele nada mais nada menos que Guthrie Govan, que era um guitarrista que vinha fazendo um barulho animal, né? O ano era 2011 e o Guthrie Govan estava dominando a internet, tocando guitarra como ninguém. Já vinha sendo apontado há alguns anos como provavelmente o guitarrista mais completo daquela época. Um dos mais assustadores, sem dúvida nenhuma. Bom, essa feira, a NAMM, né, ela acontece todos os anos. Ela basicamente é uma exposição das novidades que estão para chegar no mundo da música, né, em equipamentos e tal. E eles sempre têm essas apresentações também de grupos, de músicos e tal. Aí nessa edição de 2011, então, rolou por acidente, né, esse encontro aí entre Marco Miniman, Brian Beller e Guthrie Govan, que nunca haviam tocado juntos até então, e o resultado, a química disso foi tão boa que no final do show eles basicamente se olharam e, segundo eles mesmos, eles disseram, bom, a gente vai ter que continuar, né? And we were like, all right, well, let's be a band. E eles continuaram. No mesmo ano eles lançaram um disco, no final do ano eles vieram com o disco intitulado The Aristocrats. E esse disco é um mindfucker pra cabeça de qualquer músico, tá? Extremo virtuosismo, aliados com muito bom gosto na composição das músicas e muito senso de humor. Bom, de lá pra cá eles já gravaram mais 4 discos, tá? Os 4 discos são sensacionais, eu recomendaria pra vocês sacar todos esses discos aí, porque realmente é um alinhamento de planetas ali que raramente acontece, tá? Na música a gente tem esse dizer, né, menos é mais. O que querem dizer com isso? Querem dizer que muitas vezes o músico, ele toca mais do que precisa e prejudica a música. Basicamente é o músico querendo se aparecer mais do que a música, vamos dizer assim. Então tocar pra música é tocar às vezes menos, né? E esse menos acaba sendo mais. Enfim, sacou, né? Pois é, o Aristocrats, eles pensam assim, menos é mais o caramba, mais é mais. Só que eles conseguem juntar um excesso de virtuosismo com muito bom gosto. É quase como se, bom, você tem que tocar pra música, essas músicas estão pedindo pra gente tocar pra caramba, né? Afinal de contas, todos os discos deles sempre tem composição dos 3. E é lógico que um músico dentro de um grupo instrumental vai compor algo que seja a pista pra você simplesmente esmirilhar o que você quiser ali dentro, né? E eles misturam tudo, tá? Eles misturam rock com jazz, com música caipira, com baladas lindas e tal. E tudo isso com um baita de um bom gosto.
Eu tive a oportunidade de assistir eles há uns anos atrás, eles vieram pro Brasil, e eu fui assistir eles lá em Floripa. E meu cérebro ficou no chão lá até hoje. Eu lembro de ficar assustado, porque quando você escuta as músicas no disco, você tende a pensar, mas eu quero ver ao vivo, né? Porque às vezes no estúdio você tá ali sentado num ambiente controlado, fazendo quantos takes forem necessários para você conseguir executar uma parte difícil, né? E ao vivo, como é que fica, né? Isso acontece com uma certa frequência em algumas bandas. O pessoal faz um negócio tão difícil no disco que na hora de tocar ao vivo não fica tão bom, fica meio sujo e tal. Esses três malucos aí, eles conseguem pegar o absurdo que tá no disco e deixar ainda mais absurdo ao vivo, tá? Porque eu acho que tem a química do momento, a adrenalina de ter plateia, aquela coisa toda, o som alto, e eles acabam normalmente tocando mais ainda do que tá nos discos. É um negócio simplesmente impressionante. Revista Rolling Stone, ou sei lá mais quem, tem essa mania de falar, não sei quem foi eleito o melhor guitarrista do mundo. Mano, isso é uma besteira, assim, de um tamanho que não dá nem pra medir, tá? Aliás, dá. Usando essa mesma lógica, é a maior besteira do mundo isso daí. Porque como é que você vai comparar? É muito subjetivo. A arte é uma parada muito subjetiva, lembra? A gente tá falando de música, a gente tá falando de arte. E a sensação que isso causa nas pessoas. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Guthrie Govan, na maioria delas. Como esse aqui é um canal de música e eu sou guitarrista, as chances de você ser guitarrista ou músico aí do outro lado são bem grandes. Então talvez você conheça essas pessoas que eu tô falando. Mas se você perguntar pra qualquer pessoa fora da música quem são essas pessoas, ninguém vai saber. Nenhum desses três do Aristocrats. E no entanto, são músicos referência no mundo inteiro, né? Mas eles fazem parte de um nicho de tocadores extremos, vamos dizer assim, músicos muito técnicos. Mas a maioria das pessoas não sabem quem eles são e nunca saberão, porque eles não fazem o tipo de música que chega nas pessoas, né? Eles fazem música pra músico. Eu sei que sempre vai ter uma pessoa que vai vir com aquele papinho de não, música é pra todos, não sei lá. É lógico que a música do Aristocrats, por exemplo, ela tá disponível pra todo mundo pode ouvir, mas não é todo mundo que vai entender. Você precisa ter uma iniciação pra compreender o quão absurdo é o que tá acontecendo ali. Tem que ser um ouvido treinado. Voltando pro assunto das listas de melhor músico do mundo, ali normalmente vão estar as pessoas que causaram mais impacto cultural. Então você sempre vai ver o Jimi Hendrix lá, você sempre vai ver o Brian May, né, do Queen, você sempre vai ver o Eric Clapton, você sempre vai ver esses grandes figurões da guitarra lá. E não é que eles não mereçam o posto, né? Como é que a gente vai falar mal do Clapton? Porra, como é que a gente vai falar do Brian May? Como é que a gente vai criticar alguma coisa do que acontece ali? Não é possível. Ao mesmo tempo, saibam que o Clapton, ele toca de maneira extremamente simples. Ele é um daqueles caras que seguem a frase menos é mais que a gente estava falando agora há pouco. Um exercício mental que eu gosto de colocar é o seguinte: o Guthrie Govan conseguiria emular tudo o que o Eric Clapton faz. O Eric Clapton não conseguiria fazer 1% do que o Guthrie Govan faz. Falando em termos de técnica mesmo do instrumento, né? De domínio do instrumento. Então por que o Clapton é sempre aclamado? Bom, porque o Clapton é a referência nesse caso. Entende? Você pega um cara como Nuno Bittencourt, por exemplo, que é um dos meus guitarristas prediletos, porque ele é um cara que teve uma banda muito influente, o Extreme, né? Aí a banda acabou, ele virou sideman, começou a tocar guitarra para outras pessoas. Ele chegou até a ser guitarrista da Rihanna, por exemplo. E agora o Extreme voltou e ele tá tocando guitarra melhor do que nunca. Ou melhor, tá tocando guitarra bem como sempre. Mas provavelmente se você pedir para ele tocar um jazz, não vai chegar nem aos pés do que o Nelson Faria faz, por exemplo, né?
Cada um na sua, né? Não vamos misturar as coisas, não precisa. Existem tantos tipos de músicos diferentes. Eu vou usar a guitarra como exemplo de novo, mas isso poderia se aplicar para qualquer outro instrumento, tá? Existem os guitarristas que puderam se dar ao luxo de fazerem uma coisa só, de saberem fazer apenas um truque. Só que eles acabaram, como criadores daquele truque, sendo os melhores naquilo ali. Eu sempre conto essa história. Eu fui num show do Rolling Stones há uns anos atrás, lá no Maracanã, que aliás foi um show daqueles, né? E o lazarento do Keith Richards me entra assim naquela pista, né? Que invade a galera, sozinho, e puxa Start Me Up. E o Maracanã inteiro vem abaixo, né? E a banda entra e começa a tocar e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Foi emocionante. Tocando um riff extremamente simples, com uma afinação aberta na guitarra, usando 2 dedos para tocar aquilo tudo. E é simplesmente fantástico. Como é que eu vou comparar uma situação dessa, onde história do rock está acontecendo, um guitarrista extremamente simples que inventou um jeito de tocar, aquilo ali eu considero tão fantástico quanto assistir o Guthrie Govan ao vivo fazendo aquelas coisas que parecem ser humanamente impossíveis. São monstros muito diferentes, entende? É incomparável. A gente não pode colocar eles numa mesma categoria e dizer quem é melhor. O fato da pessoa ter mais domínio no instrumento não quer dizer que ela seja melhor, por causa dessas subjetividades que eu tava colocando. Aí existem aqueles guitarristas de estúdio, né? Como Tim Pierce, Tom Bukovac e por aí vai, que são caras que estão preparados para fazer qualquer coisa dentro do estúdio, qualquer estilo de música. O papel deles ali é criar a melhor parte de guitarra possível para música que ele tá gravando naquele momento. Então é um outro tipo. Provavelmente se você pegar o Guthrie Govan e colocar ele no estúdio e pedir para ele gravar um pop, talvez não fique tão bom quanto o Tim Pierce gravando, por exemplo. O Tim Pierce é um cara que se dedicou muito mais para timbres, quais são os equipamentos que você tem que usar para chegar num determinado timbre, num determinado estilo de música, sabe? Uma outra caça. Yeah. A caça, de repente, desses caras tipo Guthrie Govan já é uma caça técnica, de composição. Vamos parar com esse papo de não sei quem é o melhor músico do mundo, né? Porque tal coisa não existe. Aí de uns anos pra trás a gente tem visto a proliferação de gênios na música, né? Caras como Louis Cole. Ou Jacob Collier. Jacob Collier mesmo é um dos caras assim mais fantásticos das últimas décadas. E os grandes gênios da música ainda vivos também concordam com isso. O Jacob realmente é uma coisa fora da curva. Então ele é o melhor músico do planeta. Não faz sentido falar isso também. Não dá pra colocar ele na mesma gaveta que Bob Dylan. Não dá pra colocar ele na mesma gaveta que os Beatles. Não tô diminuindo nem o Jacob, nem os Beatles, nem o Bob Dylan. Não, justamente porque são criaturas tão diferentes. E eu já falei isso antes, né? Os que vieram depois se apoiam nos ombros dos que vieram antes. Ninguém cria nada do zero. Eu não gosto nem de concordar com a ideia de que, qual é a melhor banda de todos os tempos? Aí o pessoal sempre fala, os Beatles, né? Se você quiser usar dados assim mais precisos, qual foi a maior? Os Beatles vendeu mais, então era a maior. Mas entenda que esses números, fez mais show, gravou mais disco, vendeu mais disco, isso não faz daquela banda a melhor banda, faz daquela banda a maior banda. Nesse
nesses quesitos. E aí você pode criar ranking do jeito que você quiser. A banda que mais tocou nota na história provavelmente seria The Aristocrats. A banda mais chata da história, Ramones, provavelmente. Vem, pode vir pra porrada. Eu sei que vocês vão me descer a porrada falando do Ramones. Sim, eu odeio Ramones. Prefiro o MC. Não, brincadeira, não vamos chegar tão baixo assim. Enfim, se a gente ficar criando quesitos aqui, a gente pode falar que qualquer coisa é o melhor de qualquer coisa. Não faz sentido. Arte não é competição. Você não pega dois guitarristas pra tocar um contra o outro como se faz numa partida de tênis e vamos ver quem é o melhor. Não é assim que acontece na música. Vamos concordar com isso? Não. Então, gente, eu tô aqui no YouTube, acabei de chegar, meu sonho é ser funcionário do seu Google e eu vou pedir a ajuda de vocês para realizar o sonho. Então, assim, me dá esse joinha aí, se você não é inscrito, se inscreve, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu fiz, por aqui na tela vai estar aparecendo alguma coisa. Eu vou deixar aqui, então, o melhor beijo do mundo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!